Um dos personagens mais perigosos e violentos de toda a Marvel. Um inimigo brutal do Homem-Aranha que forçou o herói a se unir até mesmo com vilões para derrotá-lo. E o seu nome já diz tudo sobre ele. Esse é o Carnificina. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Cletus Kasady foi criado por David Michelinie e Mark Bagley, surgindo pela primeira vez em Amazing Spider-Man número 344 de 1991. Cletus é um perigoso psicopata interessado apenas em matar e causar o caos. E toda essa sede de sangue vem desde a sua infância. Cletus apanhava do pai, era rebelde e cometia atrocidades como torturar o cachorro da família. Ele também apanhava da avó, até um dia onde ele revidou e a derrubou das escadas na sua cadeira de rodas, e assim ela morreu. Mas talvez o seu maior trauma tenha acontecido porque num descontrole do seu pai para bater nele, a sua mãe tentou pará-lo, mas o pai de Cletus a empurrou onde ela bateu a cabeça numa pia e morreu por causa disso. Sem suportar mais, Cletus então matou o próprio pai. O garoto cresceu perturbado e cometendo vários crimes e assassinatos. Com isso, ele foi preso várias vezes, indo parar na prisão da ilha Riker. E foi ali que ele conheceu seu colega de cela, Eddie Brock, o Venom. Mas na época, Eddie estava separado do seu simbionte. Eddie e Cletus nunca se deram bem, ao ponto de Cletus decidir que iria matar Eddie, já que o que era mais um assassinato para alguém condenado a 11 prisões perpétuas. Mas antes que Cletus pudesse fazer qualquer coisa, o simbionte invadiu a cela e se reuniu com seu hospedeiro, formando novamente o Venom e assim escapando dali, destruindo uma das paredes da prisão. Mas o simbionte deixou para trás o que parecia ser um pedaço, e aquilo entrou em contato com Cletus Kasady. Esse pedaço era na verdade uma cria do simbionte, uma espécie de semente que acabou se unindo a Cletus, se tornando num novo simbionte, e isso passou a lhe dar poderes até mesmo para fugir da prisão. Só que esse novo simbionte era mais poderoso que o próprio Venom. Uma ameaça extremamente poderosa, unida à mente insana de um assassino em série, só poderia gerar uma coisa: Carnificina. E assim ele foi batizado. O Carnificina começa uma brutal onda de assassinatos por Nova York e nem o Homem-Aranha sozinho era páreo para ele. Então o herói precisou se aliar pela primeira vez com o seu grande inimigo na época, o Venom. Eddie não é a favor de morte de inocentes. Ele só é a favor da morte do Homem-Aranha mesmo. Então ele se sente responsável pela existência do Carnificina, já que aquela semente veio dele. Assim, ele faz uma trégua para deter o psicopata. Com isso, Venom e Homem-Aranha acabam com o simbionte, e Cletus é preso mais uma vez. Acontece que em 1993 foi revelado que o simbionte do Carnificina não tinha sido perdido ou derrotado. Ele estava dentro da corrente sanguínea de Cletus. O laço entre eles era muito maior do que parecia. Assim, ele foge mais uma vez da prisão e inicia uma cruzada de caos, se aliando a outros vilões agora, como Shriek, Contraparte Aranha, Duende Demoníaco e Carniça, iniciando desse jeito uma carnificina total. Isso obrigou o Homem-Aranha a se unir a outros heróis, anti-heróis e até vilões também, tendo ajuda mais uma vez do Venom para finalmente pará-lo. Em 1999, o Venom foi atrás de Cletus Kasady na prisão e absorveu o simbionte que ainda corria pelo seu sangue, o separando e acabando assim com o Carnificina. Mas uma parte daquela criatura ainda continuou em Cletus, e aquilo o guiou até um portal para a Zona Negativa, onde ele se uniu a um simbionte Clintar idêntico ao dele, recriando assim o Carnificina mais uma vez. Assim como o Venom, o simbionte do Carnificina também teve uma semente. Só que Kasady se sentiu ameaçado pela ideia da sua cria ser mais forte do que ele e quis matar o seu filhote.
Mas o Venom o impediu e o novo simbionte acabou se unindo ao policial Patrick Milligan, surgindo assim o Toxina em 2004, que é praticamente filho do Carnificina e neto do Venom. Em 2005, durante uma fuga em massa na prisão da Balsa durante a saga Novos Vingadores Motim, o Carnificina ataca o Sentinela, e no combate ele leva o simbionte até o espaço onde literalmente ele é rasgado ao meio. Mesmo assim, Cletus sobreviveu e o simbionte entrou em estado de hibernação, tentando recuperá-lo. Eles ficaram assim à deriva no espaço até 2010, quando colidiram com um satélite de Michael Hall, um rival de Tony Stark, que usou o simbionte para desenvolver novas tecnologias de próteses e armaduras derivadas do próprio alienígena. Cletus foi separado do simbionte nesse período e ganhou próteses para substituir a sua metade inferior que foi perdida no confronto com o Sentinela. Mas os restos do simbionte foram mantidos ali, e ele consegue se unir à doutora Tennis Neves, que se transforma numa espécie de nova carnificina, servindo basicamente de transporte para levar a criatura mais uma vez até Cletus Kasady. Só que uma nova semente foi deixada para trás na doutora, o que gerou uma nova simbionte, a Scorn, ou conhecida aqui como Desprezo. Com a nova ligação entre o simbionte e Cletus, ele volta a ser o Carnificina. E em 2013 ele vai parar no Microverso, onde teria basicamente todo um novo universo para fazer o que ele mais gosta de fazer: matar. Mas o Aranha Escarlate e o Agente Venom o impediram, e inclusive ele foi praticamente lobotomizado por isso. Só que mesmo sem a mente de Cletus Kasady, o simbionte passou a comandar o corpo do seu hospedeiro. Logo em seguida, o vilão Mago tentou usar o Carnificina, tentando controlar sua mente para integrá-lo ao Quarteto Terrível. Mas a mente de Cletus já não existia, então o Mago não conseguiu ter controle sobre ele. E como o simbionte estava no sangue de Cletus, a saída do Mago foi fazer uma transfusão sanguínea para o cientista louco Karl Malus, que se tornou no Carnificina Superior. Mas a transferência não durou muito, porque mesmo assim o Mago não teve muito controle sobre ele. Então quando o Homem-Aranha Superior entrou na briga, o próprio Mago acabou se unindo ao simbionte, mas também foi derrotado. Por causa dessa rápida separação com o simbionte, a mente de Cletus foi aos poucos se recuperando dessa lobotomia. E em 2014, durante a saga Eixo, a moral de alguns vilões e heróis foi afetada. Então nesse período, o Carnificina passou a combater o crime e salvar pessoas. Mas ele ainda era um psicopata, então matava criminosos e tinha atitudes muito extremas. Como por exemplo, ao deter um assalto num banco, ele decidiu depois simplesmente queimar o banco para evitar que novos assaltos acontecessem ali. Mesmo assim, ele teve um papel importante na saga, aparentemente se sacrificando para deter uma bomba preparada para matar todos os não-humanos do mundo. O Carnificina não só sobreviveu a isso, como a sua moral foi devolvida ao normal, e ele voltou a ser um psicopata assassino em série. Em 2018, Norman Osborn, o Duende Verde, separa Cletus e rouba o simbionte para usá-lo, se tornando o Duende Vermelho. Isso dura pouco tempo, mas o simbionte deixa em Norman memórias de Cletus Kasady, basicamente criando ali uma personalidade alternativa. E enquanto seu simbionte estava com Norman, Cletus foi abordado pelos Peçonhentos, uma raça de simbiontes vindos de outras realidades, e eles o fundem a um dos seus. Mas os resquícios do Carnificina no corpo de Cletus resistiram a isso, o fazendo passar pela experiência mais agonizante da sua vida. Mesmo assim, com dor constante, ele luta junto dos Peçonhentos contra os heróis da Terra. Só que nos combates ele acaba mais uma vez abandonado à deriva no espaço. Depois de meses ali, protegido pelo seu novo simbionte, Cletus entra na órbita da Terra e cai como se fosse um meteoro. E ali ele morre. Mas o seu corpo é roubado pela Igreja das Novas Trevas, que adora Nu, o deus simbionte. Eles acreditam que o Carnificina é um tipo de profeta do seu deus. Então, usando os restos do simbionte Grendel, enviado séculos atrás por Nu, eles reanimam Cletus,
que se torna um Carnificina muito mais monstruoso. Só que o Carnificina não tá se importando com aquela religião ou até mesmo com Nu. O que ele quer mesmo é o caos e a morte. Assim, ele passa a se alimentar do Codex deixado no DNA de toda pessoa que já foi hospedeira de um simbionte, se tornando ainda mais poderoso. O Carnificina toma a liderança da igreja e se estabelece nos subterrâneos de São Francisco, onde escraviza os mendigos locais com vermes criados através do seu simbionte, que são colocados nos cérebros das suas vítimas. Então, depois de meses devorando outros simbiontes e os Codex, e também aumentando seu exército de possuídos em várias cidades, o Carnificina se torna um monstro gigantesco que entra em combate direto com o Venom, o manipulando para libertar Nu, na esperança de que ele chegasse na Terra para destruir tudo, iniciando assim uma Carnificina absoluta. O Carnificina tem basicamente todos os poderes herdados do Venom, que tem muita característica com o Homem-Aranha. Super força, agilidade e resistência. Tem um certo fator de cura acelerado e por vir do Venom, ele herdou a habilidade de não disparar o sensor aranha do Homem-Aranha. Ele pode expandir o seu corpo com uma espécie de tentáculos e garras, e até criar outras armas com aquilo, como machados por exemplo. Só que, assim como praticamente todos os Klyntar, ele era vulnerável ao som e ao fogo. Mas depois de um ritual bizarro, ele perdeu essa fraqueza ao som, e anos depois a fraqueza ao fogo também foi retirada, fazendo o personagem cada vez mais perigoso e mortal. Fora dos quadrinhos, o Carnificina já apareceu na série animada do Homem-Aranha, em Spider-Man Unlimited, Ultimate Spider-Man e na animação dos Guardiões da Galáxia. Nos jogos, ele já surgiu em muitos, sendo alguns como The Amazing Spider-Man 2, Marvel Ultimate Alliance 2 e o mais famoso sendo Maximum Carnage, por exemplo. E em live action, o Carnificina em si nunca apareceu, mas na cena pós-crédito do filme Venom de 2018, quem aparece na verdade é Cletus Kasady, que já está confirmado como o vilão para uma sequência no cinema. O Carnificina em si é o simbionte, tanto que independente do hospedeiro, ele mantém a sua essência. Como já aconteceu com alguns que eu citei aqui, por exemplo, tipo Carnificina Superior ou Duende Vermelho. Mas dá pra destacar outros como o Spider Carnage ou até mesmo o Deadpool Carnage. Mas toda essa personalidade destrutiva e violenta veio do seu primeiro hospedeiro, Cletus Kasady, o Carnificina oficial. O personagem foi criado na Marvel como uma certa referência ao Coringa da DC, tentando ser um vilão psicopata e insano. Mas com o tempo, o personagem foi moldado de forma mais crua, totalmente voltado para a extrema violência e totalmente sanguinário, deixando um rastro por onde passa. Como seu próprio nome sugere, deixando um rastro de Carnificina. É um personagem que apresentou o mais puro terror na Marvel, tendo prazer em tortura, morte e caos. Para ele, quanto mais sangue melhor, seja de homens, mulheres e até crianças. Por tudo isso, é um dos mais agressivos e perigosos vilões do nosso querido amigão da vizinhança. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Carnificina. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.